Bom, eu sou a Regina Botter, sou diretora de operações da Cato. Agradeço o convite dessa oportunidade de falar aqui um pouco com vocês sobre as tendências de tecnologia na área de recursos humanos. E vou tentar dividir um pouquinho aqui do que nós na Cato temos visto, percebido, colhido de informações e percepções dos nossos clientes e dos nossos usuários sobre essas tendências, falando um pouquinho também desse nosso cenário desafiador em que nos encontramos nesse momento aqui de pandemia. Ok? Vou abrir aqui a minha apresentação. Bom, seguindo aqui com o nosso encontro, nossa apresentação, vamos então falar um pouquinho das tendências de tecnologia no RH. Como eu já disse, eu sou a Regina Botter, eu tenho aí uma certa experiência na gestão de produtos, atuei muitos anos na indústria financeira, na indústria digital, nas áreas de produtos, projetos, inovação. Tenho formação em administração de empresas, com pós-graduação em marketing, e tenho aí um Master of Science in Management pela Universidade de Stanford. Mas o que importa mesmo é que nós estamos aqui juntos hoje para falar um pouco dessas tendências de tecnologia no RH. E um pouquinho da Cato, né, comentando com vocês. O nosso propósito ele é mudar a vida das pessoas, por meio de trabalho e carreira, além de facilitar, democratizar processos de recrutamento e seleção através de soluções inovadoras, modernas e tecnológicas. Então, nós estamos presentes na vida das pessoas, na vida das áreas de recursos humanos das empresas, porque esse é o nosso grande propósito, é transformar as vidas através do emprego, facilitando aí que as pessoas encontrem o seu próximo emprego e as empresas encontrem os melhores profissionais. Temos aí já mais de 20 anos de atuação nesse universo digital. Hoje somos mais de 800 colaboradores, temos no nosso portfólio de clientes mais de 6.000 empresas e somos parte do Grupo SIC, um grupo australiano que é o líder mundial em recrutamento digital, e estamos presentes através da SIC em diversos países. Bom, falando um pouco do mundo de hoje, né, e principalmente nesse cenário em que nos encontramos aqui, alguém consegue dizer como será o amanhã? Muito se fala desse mundo VUCA, né? Talvez muitos de vocês já conheçam esse termo, para outros talvez seja novidade, mas do que nós estamos falando, né? Nós estamos falando numa sigla formada aí por 4 palavras que sinalizam um pouco esse nosso momento, né? A volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. As transformações são muitas, são rápidas, elas acontecem o tempo todo, elas afetam a vida das pessoas, elas afetam os negócios, e com isso todos precisamos atuar nesse ambiente VUCA. E o que nós queremos dizer com isso, né? O que nós queremos dizer com essas 4 palavras aqui que montam essa sigla? Em termos de complexidade, nós precisamos lidar com cada vez mais variáveis, mais fatores que afetam o que fazemos, o que decidimos e as consequências. A volatilidade, onde tudo muda muito rápido, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer no próximo momento, e daí a incerteza. Não temos a clareza sobre o momento imediatamente após o agora. Muitas são as possibilidades. E a ambiguidade, né? Como é complexo hoje em dia nós termos a clareza de que a nossa mensagem vai atingir as pessoas da forma como gostaríamos. As interpretações são ambíguas, as ideias muitas vezes elas se polarizam, as opiniões elas se polarizam, e isso cria esse nosso momento extremamente complexo, esse nosso mundo VUCA. Portanto, né, a partir daqui nós estamos num mundo onde tudo muda, muda rápido, as alternativas são muitas, as variáveis são muitas, e temos aí a tecnologia exercendo um papel cada vez mais importante. O que a tecnologia já representava e o que ela segue representando na vida das organizações, principalmente falando aqui desse nosso universo de RH. Nós na Cato fizemos um levantamento no final de 2019 com os profissionais de RH dos nossos clientes,
perguntando quais eram suas principais preocupações no momento, suas principais prioridades, as tendências que aqueles profissionais viam naquele momento. Nós enxergamos aqui programas de formação de liderança, nós enxergamos uma série de fatores, mas nós vamos ver que a parte de transformação digital, a tecnologia, ela não estava aparecendo no topo da nossa lista. E no topo da lista nós tínhamos programas de avaliação de desempenho, a experiência do colaborador, as metodologias ágeis, mas lá pelo sexto, sétimo item nós começávamos a ver transformação digital do setor de RH, a flexibilidade, ou seja, temas já como home office acontecendo ali em algumas empresas, mas tudo isso se acelerou muito com a pandemia e com o Covid. Seguindo aqui, o RH estratégico, ele tem a tecnologia como uma aliada na gestão do capital humano da empresa, na administração do orçamento e na melhor forma de utilização dos recursos da empresa. Então, a tecnologia, ela vem se tornando cada vez mais um aliado do RH. Na verdade, se todos pararmos para fazer uma reflexão rápida aqui, a tecnologia, ela já é parte de todas as áreas da empresa. Nós não temos mais hoje aquele conceito da tecnologia como um departamento da empresa que faz o desenvolvimento tecnológico e que não tem uma proximidade, não está no dia a dia das demais áreas. Hoje, a tecnologia e a variedade de ferramentas, a variedade de alternativas de automação de processos, ela está presente em todas as áreas da empresa. E não é diferente com a área de recursos humanos. Quando nós falamos da tecnologia como um aliado, né, também como parte aqui das nossas conversas e das nossas interações com os executivos de RH dos nossos clientes, nós temos aqui dois cenários para dividir com vocês, né? O que era a preocupação, o foco das áreas de recursos humanos no pré-pandemia e como está agora a percepção durante a pandemia. Nós vemos que algumas fontes de investimento, algumas prioridades, elas se mantêm. E a que se mantém ao centro aqui, com uma representatividade bastante grande, é a tecnologia. E outra muito forte é a parte de treinamentos, ou seja, e se prestarmos atenção, o que tem acontecido nesse momento durante a pandemia é a associação da tecnologia para viabilizar uma série de processos dentro da área de recursos humanos e nas empresas. Treinamento é uma delas, que passou a utilizar muito a tecnologia para continuar com a carga de formação dos seus profissionais através de recursos tecnológicos, mas a tecnologia também, nesse momento, ela pode auxiliar uma outra preocupação das empresas, que é a redução de custos, né? Então, como tínhamos no pré-pandemia um foco em contratação de pessoas, nós tínhamos ali algumas carreiras, algumas profissões com alta demanda e algumas empresas tendo que se reinventar nos processos de atratividade dos melhores candidatos. Agora, com a pandemia e vários negócios desacelerados nesse momento, a redução de custos é uma preocupação importante. Mas vemos que a tecnologia e treinamento, eles não saíram da lista de prioridades. Ou seja, o que nós estamos falando, né? As empresas, elas precisam redefinir seus investimentos para se adaptar a esse momento. A tecnologia, ela segue como um investimento e em algumas das conversas que nós temos tido com empresas nos nossos webinars, nessas interações online, muitas vezes vem a pergunta se as alternativas para as áreas de recursos humanos, em termos de tecnologia, elas exigem altos investimentos, né? Então, muitas vezes, se associa mais ao custo de trazer a tecnologia para o dia a dia, do que ao que, de fato, ela vai entregar, que é exatamente a outra ponta, né? Ela vai entregar otimização de processos, muitas vezes redução de custos, redução de carga de trabalho, para um melhor aproveitamento dos recursos que a empresa dispõe. E justamente com a automatização de processos e principalmente algo que tem sido fundamental nesse momento, que é o trabalho remoto, ou seja, sem a tecnologia, nós não conseguiríamos manter a continuidade dos negócios atuando em trabalho remoto
Inclusive, nós estaríamos conseguindo fazer este nosso evento aqui, passar esse nosso conteúdo, se não fosse através do uso das plataformas digitais. E o que nós temos visto como os principais métodos que as empresas têm nos dito que têm utilizado agora durante a pandemia para seguir com seus projetos e processos de recrutamento e seleção. As videochamadas, aqui ganhando disparadamente, a ligação telefônica segue aqui como uma alternativa ainda muito utilizada, o e-mail, SMS e pouquíssimos casos ainda mantendo a parte presencial aqui. Hoje, por muito tempo, ficou totalmente impossibilitada, agora já temos alguns segmentos que conseguem atuar presencialmente. Essa nossa pesquisa nós rodamos mais no início ali da pandemia, mas percebendo já uma forte participação da videochamada, ocupando um espaço aí nos processos de recrutamento e seleção das empresas. Bom, mas a implantação de tecnologia, ela precisa realmente partir de uma mudança de pensamento, né? Uma mudança cultural em que todos temos que olhar que o universo que nos cerca, que o nosso dia a dia, ele está cada vez mais digital. E por que não trazer essa realidade digital para dentro dos processos e das áreas dentro das organizações? Para isso, temos muitas ferramentas de apoio para nos suportar nessa nossa jornada. Desde as ferramentas mais simples, que estão muito no nosso dia a dia e que cada vez mais vemos as áreas de recursos humanos usando, que é das redes sociais, os formulários em nuvem. Hoje você consegue compartilhar documentos e trabalhar de forma colaborativa no documento através da nuvem. Todo o processo de entrevistas online e por telefone. Também já existem oportunidades de entrevistas de forma assíncrona, onde a empresa pede que o candidato grave um pequeno vídeo se apresentando e envie esse vídeo, seja por um WhatsApp, por qualquer canal de comunicação. E todo o processo de documentação já acontece de forma digitalizada em várias empresas. No nosso caso, na Cato mesmo, no final eu vou compartilhar com vocês um pouco de como temos nos estruturado agora durante a pandemia, mas documentação é um dos itens que nós já temos conseguido fazer totalmente digital para a contratação na Cato. E existem também as ferramentas, nós chamamos aqui de avançadas, mas vamos ver que elas são já ferramentas extremamente acessíveis e que estão à disposição de todos vocês, de todos nós nas nossas empresas. A parte de recrutamento e seleção com base em dados. Então, aqui estamos falando de várias empresas, nós inclusive, que atuam buscando a inteligência artificial, o uso de dados, para que a gente apresente ao candidato as vagas que mais se adequam ao seu perfil e para que as empresas encontrem os candidatos com um perfil mais próximo daquele que procuram para determinadas vagas. Hoje, a tecnologia, já existem ferramentas que permitem às empresas fazerem a mensuração de performance dos seus funcionários, People Analytics, para que conheçam a sua demografia interna, o perfil dos seus funcionários, se existe concentração em determinado perfil. As empresas hoje buscam cada vez mais diversidade dentro das suas estruturas e toda essa parte de People Analytics ajuda muito nisso. Todo o processo, seja de recrutamento, seja de onboarding dos novos funcionários através de plataformas de vídeo entrevistas, e toda uma parte de gestão comportamental, visando fazer uma avaliação de aderência do profissional à cultura da empresa, aos atributos, às competências esperadas. Então, nós podemos ver aqui que hoje já existem muitas ferramentas que têm um grau de sofisticação por trás, mas de uso bastante amigável e acessível a todas as diversas estruturas dentro das áreas de recursos humanos. E como a tecnologia ela pode apoiar, né, o processo de recursos humanos? Cada vez mais simplificando os processos, como eu disse antes, agilizando o processo de recrutamento, a busca e o encontro do profissional. Hoje a gente vê empresas expandindo seu raio de atuação de contratação de pessoas, com a evolução do trabalho remoto,
não se depende tanto mais do profissional tão próximo da empresa e as plataformas digitais, a tecnologia ajuda muito nessa busca. A produtividade na contratação e no tempo para a gestão, ou seja, hoje você aciona mais rapidamente o candidato responde mais rapidamente, a documentação chega mais rapidamente, a produtividade ela acontece de uma forma muito mais agilizada. Com isso, muitas vezes você reduz custo, você reduz idas e vindas, custos com processos, custos com documentações, com cópias, com armazenamento, uma série de custos hoje podem ser reduzidos através dos processos digitais. E, obviamente, muito mais clareza de toda a evolução do processo seletivo, ou seja, ele fica facilmente rastreável, você identifica a etapa de N processos de forma simultânea através das soluções e das plataformas digitais, ou seja, você rastreia a evolução de um processo sem depender de tanta documentação de apoio e de tanto trabalho de consumir os recursos humanos da empresa no rastreamento de processos, sendo que as ferramentas fazem esse rastreamento para as pessoas. E com isso, o que nós vemos de principais impactos, né, na percepção das empresas, né? No pré-pandemia, nós tínhamos aqui, e voltando um pouco à pesquisa anterior, nós tínhamos uma pesquisa que apresentava que pouquíssimo uso, né, de soluções digitais, poucas entrevistas online, o recrutamento 100% digital ainda não estava amplamente presente, a entrega de documentação acontecia parcialmente, a parte de treinamentos online começando, mas a gente tinha aqui 51% dos nossos respondentes que alegavam que nenhuma das alternativas anteriores eram utilizadas, né? E o que nós vemos no pós, né, durante a pandemia? Uma grande mudança nesse cenário, ou seja, que já partindo para as entrevistas online, porque essa era a única forma de seguir com os processos de contratação durante a pandemia, algumas já fazendo o processo de recrutamento ponta a ponta digital, toda a parte de entrega de documentação evoluiu muito, e o que vemos também é uma migração muito grande da parte de treinamento e educação para os treinamentos online. E de tudo que nós vimos até aqui, o que nós extraímos como principais insights para o nosso segmento aqui de recursos humanos, né? A maioria dos profissionais, eles já se sentem mais confortáveis, confiantes, que toda essa transformação digital, ela está acessível, ela fará parte do dia a dia, o que já é um ótimo ponto de partida aqui para usar mais a tecnologia a favor dos nossos processos em recursos humanos. Apesar do cenário de redução de custos que muitas empresas têm enfrentado, o investimento em tecnologia ele segue extremamente importante. A tecnologia é a fonte de continuidade dos negócios, de inovação, e muitas das tecnologias existentes, elas podem e devem e continuarão sendo exploradas nas funções diárias de recursos humanos. A área de recursos humanos, ela já vinha sentindo essa tendência e cada vez mais ela segue orientada a dados, principalmente no processo de recrutamento e seleção. O que nós queremos dizer com isso? O match perfeito, né? Fazendo aqui uma analogia com o Tinder, com algumas plataformas de relacionamento. O candidato certo para a vaga certa, ambos se encontrando no melhor momento, da melhor forma, com a melhor experiência. E a tecnologia, ela passa a ser um fator que impulsiona a otimização de processos, de tempo, automação de atividades e, consequentemente, a redução de custos e melhoria de eficiência. Então, nós temos aqui um cenário mostrando a tecnologia permeando o dia a dia da área de RH, facilitando esse dia a dia, trabalhando com melhores processos, com um dia a dia mais automatizado, com um melhor match, uma melhor eficiência na identificação de candidatos adequados aos perfis
de cada uma das vagas disponibilizadas na empresa. E o que a pandemia tem impactado no dia a dia do RH? O que nós temos percebido de mudanças e de impacto, começando pela relação de trabalho com os colaboradores na empresa? Bom, durante a pandemia, um grande percentual de empresas adotaram a prática do trabalho remoto, algumas também optaram por conceder férias a seus colaboradores. Houve uma grande parcela das empresas que ainda não tinha experimentado, não havia se preparado para o trabalho remoto, mas enfrentou e precisou recorrer a essa prática nesse momento. O que as empresas aprenderam? Que a produtividade ela se manteve apesar da mudança de contexto e de um novo modelo de trabalho, que é a do trabalho remoto. A maioria das pessoas já sinalizam para as empresas que não tiveram um acúmulo de funções, queremos dizer aqui, não sentiram que elas tiveram que mudar a sua quantidade de trabalho. Obviamente, nesse momento, todos tivemos alguns acúmulos de funções com as nossas funções familiares, né? Os filhos em casa, as crianças em casa, isso sim mudou no dia a dia das pessoas, mas na relação delas com o trabalho nas empresas, a produtividade se manteve. As demissões, felizmente, aconteceram pontualmente e apontadas como um dos recursos menos adotados e realmente como um dos últimos recursos que as empresas lançaram mão. E apresentaram aí uma certa dificuldade para seguir na gestão dos treinamentos e na capacitação à distância, porque muitas dessas empresas não haviam se preparado previamente, não contavam com essa necessidade. E aí, como elas avaliam, né, a retomada, né, do trabalho presencial após esse nosso período de pandemia? Nós temos aqui um bom mix aqui de cenários, onde temos uma presença razoável de empresas dizendo que não cogitam voltar, outras que cogitam manter o trabalho remoto, outras que vão manter um trabalho misto, presencial e remoto, e outras que ainda não estão considerando voltar, mas ainda não se posicionaram em como será, se será presencial ou se será um trabalho remoto. Ou seja, o que nós percebemos é que o trabalho remoto, ele veio para ficar. Ele pode permanecer numa quantidade maior ou menor de empresas, ele pode permanecer num formato mais flexível ou mais pré-estabelecido pelas empresas em quantidade de dias trabalhados no escritório remotamente, mas ele é uma realidade que veio para ficar e, em grande maioria, ele segue como algo que as empresas continuarão olhando e buscando a melhor forma de aplicá-lo no seu dia a dia. E mesmo com uma grande movimentação do trabalho remoto, uma boa parte das empresas, se não aqui a maioria das empresas, acreditam que segue importante manter o seu espaço físico, ter a sua sede, seja porque a sede propicia alguns momentos adicionais de interação das equipes, de formação de cultura, e que não ter a sede pode acabar afetando a imagem da empresa. E como vemos aqui, mais de 80% das empresas manterão uma sede após esse período de isolamento. Então, o que nos faz entender é que elas seguirão nesse modelo híbrido, mantendo a sua sede, mas permitindo aos profissionais que também tenham a opção do trabalho remoto dentro do contexto dos seus dias a dia. E para o processo de recrutamento e seleção, o que nós percebemos os impactos da pandemia aqui? Bom, uma boa parte das empresas apresentou aí uma redução de contratação, 64% suspenderam entrevistas por conta da pandemia, ou seja, foi realmente um momento de segurar, dar uma parada nos processos de recrutamento e seleção. As que seguiram, em boa parte, seguiram com o processo sendo feito remotamente, com o apoio de ferramentas, de tecnologia, e muitas ainda não identificam, não estão prevendo a retomada das entrevistas presenciais, ou seja, mais uma vez aqui percebendo que o dia a dia dos processos de recrutamento e seleção
foram e seguem impactados pela pandemia, nos fazendo acreditar que muitas dessas práticas permanecerão e teremos aí um novo normal, um formato mais presente das plataformas digitais e dos processos de recrutamento e seleção online acontecendo no dia a dia das empresas, mesmo no pós-pandemia. E quais os próximos desafios que se apresentam, né? Bom, o que nós temos visto e discutido muito é que estamos enfrentando um período onde a adaptabilidade, a flexibilidade, a curiosidade em explorar novas alternativas, novas soluções, é o que fará a diferença, né? Nós estamos aqui baseando no relatório Predictions da Forrester, que traz algumas tendências, mas nós temos percebido muito disso na fala também, nas conversas com nossos clientes, com as empresas, parceiros, enfim, com todo o ecossistema no qual nós estamos inseridos. Então, voltando um pouquinho, né, o que nós vimos no começo da nossa conversa, da nossa pesquisa com os líderes das áreas de recursos humanos, o que era a preocupação deles, o que estava no topo das prioridades no final de 2019 que eles acreditavam que para 2020, desenvolvimento de lideranças, as melhorias nos processos de comunicação é sempre um fator crítico nas organizações, e a atração de talentos, como nós falamos lá atrás. E como passam a ser vistos os principais desafios no dia a dia das áreas de recursos humanos? Nós transformamos aqui numa nuvem de palavras, porque realmente é uma nuvem de possibilidades e de incerteza, de angústias e temas que apareceram nas nossas lives e webinars que nós conduzimos em parceria com nossos clientes, com nossos parceiros de negócios e com nossos executivos da própria Cato, né? A gente vê aqui incerteza no futuro, novas estratégias de RH, inteligência emocional cada vez mais presente, o home office e a adaptação que foi necessária e segue necessária para que essa ferramenta traga a mesma produtividade que tínhamos antes, a motivação do profissional, a saúde física, enfim. Como percebemos aqui, muitos são os temas, o engajamento dos times, como nós seguimos com essa sensação de trabalho em equipe, de modelo colaborativo, de troca, de inovação coletiva, mesmo atuando remotamente, como se faz uma gestão dessa equipe à distância. E aí, partindo um pouquinho de como, né, da incerteza e das possibilidades do futuro do trabalho, que vemos de caminhos para os próximos 10 anos aqui. Talvez menos, porque do jeito que a nossa tecnologia, parceira do dia a dia, cada vez mais, como temos falado até aqui, avança muito rápido, né? Mas algo que já está acontecendo e segue como uma tendência, o uso de inteligência artificial e dados para automatizar processos e para trazer a excelência do processo. Já falamos aqui da inteligência artificial, de cada vez mais nós temos acesso a dados e utilizando esses dados da forma correta, com a segurança, com a proteção que as melhores práticas requerem, ainda assim, é possível otimizar os processos, antecipar as necessidades, apresentar a solução para uma determinada busca através dos algoritmos e do uso de dados. A tecnologia como gestão de capital humano, com foco em resultados, a experiência do funcionário, né, employer experience, para criar a empatia e garantir o engajamento. Então, as empresas investem cada vez mais no employer branding, como a minha marca é percebida fora, mas ela só será percebida fora da forma como eu gostaria se o meu colaborador, se a pessoa que vive no dia a dia a cultura da empresa, disseminar para fora essa cultura. Então, a experiência interna do colaborador é extremamente importante para que a empresa trabalhe de forma completa a sua construção de marca. E uma liderança humanizada, para otimizar o modo como a empresa responde a cenários de mudanças.
Ou seja, a tecnologia vem, ela facilita, mas seguimos trabalhando nas organizações a partir dos colaboradores. Os colaboradores constroem a organização, constroem a cultura, fazem a entrega, relacionam-se com os clientes. Então, nós temos que ter uma liderança humanizada, que lide com a diversidade, que entenda as características das suas pessoas, que trabalhe da melhor forma com o seu contingente humano para entregar para o cliente a melhor experiência. E o que vemos aqui de novas tendências, isso também aparece na pesquisa da Forrester, mas aparece também muito nas nossas interações com os nossos clientes. A busca de talento com foco em habilidades, ou seja, nós evoluímos aquele momento em que a competência técnica, o conhecimento da função era o principal item. Hoje, dado o mundo VUCA que nós falamos lá no começo da nossa conversa, dadas as mudanças, dadas os cenários incertos, os soft skills, ou seja, a inteligência emocional, as habilidades, as competências adicionais de flexibilidade, adaptabilidade, criatividade, passam a ser extremamente importantes para esse novo cenário. O lifelong learning, ou seja, o aprendizado constante, o test and learn, o medo, a não presença do medo de errar, ou seja, o erro sendo visto como algo natural para o processo do acerto que virá em seguida. A concretização do uso de inteligência artificial nos processos de recursos humanos e, diria que nos processos das mais diferentes áreas dentro das organizações. Os algoritmos, novamente falando dos dados, ganhando espaço para dar às máquinas a capacidade de decidir, mas não de decidir em nome dos humanos, mas de apresentar aos humanos que seguirão nas funções das áreas de recursos humanos, tomando decisões mais bem embasados, com uma maior capacidade analítica, para que diversos cenários sejam analisados, comparados de forma extremamente rápida, com uma recomendação final. A gente segue com o indivíduo, o ser humano, tomando a decisão final, mas muito mais baseado com toda essa informação que a tecnologia pode nos trazer. E mesmo que o futuro do trabalho esteja chegando muito rápido, seguimos acreditando que os colaboradores engajados, com seus líderes empáticos e com um ambiente propenso, aberto à tecnologia e inovação, é o que trará às empresas a flexibilidade, a agilidade e a adaptabilidade que nós falamos quando começamos a falar desse nosso bloco de tendências aqui, necessário. E para isso nós precisamos muito que a experiência do cliente converse com a experiência do colaborador e vice-versa. Ou seja, um colaborador que vive, que sente a cultura da empresa, entregará para esse cliente um serviço, um produto alinhado a essa cultura. E o cliente perceberá isso, seguirá fiel à empresa, e essa relação ela se transforma num ganha-ganha que tende a se perpetuar, que tende a ter uma continuidade nesse futuro tão incerto e nesse futuro tão dependente desses soft skills e dessas habilidades que nós falamos há pouco. E para tangibilizar um pouco para vocês, nós falamos aqui muito do que nós ouvimos dos nossos clientes, nós falamos também do que nós fomos pesquisar em mercado, do que outros institutos de pesquisa têm sinalizado dessas tendências futuras. E nós gostaríamos de dividir com vocês aqui um pouco do que vivenciamos na Cato nesses últimos meses aqui, falando desse último semestre de mudanças dentro da empresa. Bom, nós já tínhamos parte dos nossos processos que seguiam em plataformas online, até porque esse é o nosso próprio negócio, mas a partir da pandemia, muito rapidamente, 100% dos nossos processos de contratação e onboarding de funcionários passaram a ser feitos de forma online.
ou seja, contratamos remotamente, fazemos o nosso processo de integração, porque todo funcionário que chega na Cato, ele passa por um processo de integração, conhecendo sobre a empresa, tendo uma conversa com o nosso CEO, isso tudo foi rapidamente adaptado e migrado para o nosso universo online ali. Temos aqui minha colega, minha para, a Patrícia Suzuki, que é a nossa diretora de RH. Ela começou conosco um pouquinho antes de todos adotarmos o trabalho remoto em função do isolamento social, mas ela havia acabado de chegar de uma viagem internacional poucos dias antes do início dela na Cato e já viu o protocolo de saúde que recomendava um distanciamento de 15 dias. Então, ela não teve a chance de conhecer nosso escritório, ela ficou nesse isolamento. Em seguida, nós adotamos o trabalho remoto para 100% da companhia, ou seja, ela foi a primeira funcionária da empresa, a nossa diretora de recursos humanos, vivenciando uma experiência 100% digital, 100% online. Seguimos com ela com as mesmas práticas que eu também passei quando cheguei na Cato, com um onboarding, uma série de reuniões com os executivos e com diversas pessoas da empresa para que ela pudesse construir esse relacionamento, mesmo que de forma remota, e conhecer um pouco mais rapidamente dos bastidores ali da empresa. Ela nunca viu a equipe dela presencialmente, só conhece virtualmente, mas hoje estamos muito integrados. Outro case muito interessante que vale a gente compartilhar, nós tínhamos iniciado um piloto cerca de um mês antes do início da quarentena, da pandemia aqui no Brasil, de home-based, que significa o atendimento ao cliente e a nossa área de vendas trabalhando de forma remota na sua residência. Vale só aqui uma diferença, nós chamamos home-based o tipo de trabalho onde a pessoa de fato trabalha de sua residência, e esse é o modelo que normalmente se aplica para a operação de call center, vendas por telefone, vendas por canais digitais, que depende de humanos, porque realmente a estação de trabalho da pessoa fica na sua residência, ela tem na residência a infraestrutura necessária para desempenhar essa função. E nós tínhamos esse piloto com algumas posições de atendimento, quando rapidamente tivemos que tomar uma decisão de continuidade de negócios, o nosso comitê de continuidade de negócios se reuniu e nós identificamos que poderíamos expandir aquele piloto para que a nossa operação de 500 pessoas pudesse passar a operar de forma também remota no modelo home-based. Como nós já tínhamos o piloto, num prazo recorde de uma semana, nós conseguimos colocar 500 pessoas atendendo os nossos clientes de forma remota. Claro que no começo tivemos ali algumas dificuldades, algumas questões técnicas, mas o que eu tenho a dizer a vocês é que agora, a partir já do terceiro mês dessa experiência, os índices de produtividade estavam iguais ou inclusive melhores do que quando essas pessoas trabalhavam no escritório. Ou seja, mantivemos o nível de serviço, as pessoas se mostraram satisfeitas, gratas mesmo à empresa por poderem trabalhar de suas residências e poderem ajudar nas suas famílias nesse momento em que todos estão também atuando de forma remota e continuando com a sua atividade profissional sem impacto. E para nós da empresa, continuando com a nossa produtividade. Essa foi uma experiência muito bacana. A Cato foi a primeira empresa no Brasil a ter uma operação de call center 100% home-based. Já existiam outros cases parciais, nós somos o primeiro, depois outras empresas também adotaram essa mesma solução. Falando de gestão de time remoto, e aqui o trabalho remoto, que é a forma como nós nos referimos ao trabalho em que a pessoa não precisa estar presente no escritório. Ela pode trabalhar remotamente, seja de casa, seja de outro local onde essa pessoa consiga se conectar e consiga fazer as suas atividades de forma completa. Nós já tínhamos na Cato uma prática para as áreas não call center de 3 dias de home office por semana, e os outros 2 dias a pessoa iria ao escritório.
E nós já tínhamos alguns pilotos com algumas equipes full remoto, ou seja, nós já vínhamos contratando pessoas de fora de São Paulo, nossa sede é em São Paulo, então algumas pessoas de times de tecnologia já trabalhavam no modelo full remoto, onde elas não iam ao escritório. Já havíamos feito uma capacitação para toda a liderança da empresa para trabalhar no modelo remoto, para que entendessem as adaptações necessárias e para que quebrassem um pouco essa barreira de eu não estou vendo meu funcionário, como eu vou ter certeza que ele está produzindo, como eu vou ter certeza de que a entrega está acontecendo no momento certo. Para tudo isso, existe capacitação e existe ferramenta que garanta a continuidade de trabalho e que você perceba que a produtividade segue igual. E seguimos com os nossos rituais de comunicação em formato 100% remoto. Então, o que nós fizemos a partir do momento da pandemia? Estendemos para esse público que já fazia 3 vezes por semana para um período de 5 dias por semana. Algumas adaptações foram necessárias para a parte que não a liderança dos profissionais que não tinham sido treinados. Nós criamos uma capacitação online, estimulamos esse aprendizado online para que essas pessoas também aprendessem essas boas práticas do trabalho remoto. E, posteriormente, inclusive, todos os demais treinamentos, inclusive nós tínhamos treinamentos para liderança de outros temas, de desenvolvimento de liderança, de metodologias ágeis, que estavam acontecendo, e nós mantivemos a nossa grade de treinamento, migrando todo esse conteúdo para o formato remoto. E nós percebemos que, nesse momento, as pessoas estavam preocupadas se conseguiríamos manter a proximidade, se mesmo atuando remotamente, nós conseguiríamos manter esse espírito de time, de colaboração, a cultura da empresa tão viva dentro das pessoas, sendo que cada uma está atuando de um canto da cidade nesse momento. E para isso nós, junto com o time de marketing, criamos essa assinatura, essa nossa campanha entre nós, onde nós criamos laços do nosso jeito, mesmo que de forma remota. E nós fizemos uma série de ações assinando com esse entre nós, encorajando que as pessoas se mostrassem próximas. Tenho aqui um exemplo, é um compilado de um vídeo que nós fizemos a partir da liderança da empresa, criando pequenos vídeos de 5 a 10 segundos para os seus times. Nós compilamos tudo isso e transformamos num vídeo que circulamos e causou uma super impressão positiva, uma super sensação de acolhimento aos nossos times naquele momento, porque todos estavam preocupados se nós íamos conseguir manter essa proximidade. Fizemos ações como manter viva a festa junina da empresa, só que de forma virtual, trazendo para esse contexto digital experiências muito comuns nas festas juninas. Então, nós fizemos um bingo, onde nós tivemos mais de 300 participantes simultâneos nesse bingo, e tivemos um correio elegante, onde nós tivemos mais de 800 pessoas, mais de 800 mensagens, na verdade, sendo enviadas através do nosso correio elegante. Criamos algumas ações como incentivar que as pessoas criassem cafés virtuais, happy hour virtual, deixando prontas algumas mensagens que elas pudessem enviar para os colegas, convidando para um café, fazendo um acolhimento, gerando uma mensagem de agradecimento, de proximidade. Isso trouxe ao time também essa sensação de que mesmo distantes seguimos juntos. Bem, isso é um pouco do que eu gostaria de compartilhar com vocês. Achei que fazia sentido compartilhar um pouco de como nós vivenciamos esse período na Cato. Nós continuamos atuando de forma remota, gostamos muito de falar desse tema de tecnologia, é o nosso foco de atuação, mas o que nós entendemos é que a tecnologia, como eu disse, ela veio para facilitar, ela não veio para ser um custo a mais, muito pelo contrário, ela veio para ser um aliado das diversas áreas na empresa e, claro, no nosso universo aqui de recursos humanos, como um ferramental muito propício
para que os RHs executem as suas atividades, encontrem os melhores caminhos com esse grande aliado que é a tecnologia. Deixo aqui meus contatos para vocês, fico à disposição. Um abraço e muito obrigada pela oportunidade.